Fala, nação rubro-negra. Antes de colocar mais um vídeo sobre o Mengão Queridão aqui no nosso canal, eu gostaria de lembrar a todos vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. Se você quer saber tudo sobre o mundo do futebol, baixe esse aplicativo que tem para iOS e Android. OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. O link para baixar o aplicativo está na descrição desse vídeo. Fala, nação rubro-negra, Fabrício Lopes chegando. Rapaziada, vamos falar hoje sobre Jorge Jesus e o pedido do novo atacante. Cabelinho tá como, Torinho? Na régua. Bigode fininho. Cabelinho na régua. Tô solteiro. Nego Ney. Bigode fininho. Fala, Nego Ney. Nego Ney. Vocês sabem, a imprensa já divulgou amplamente, aqui mesmo no nosso canal nós já falamos sobre isso, que o Jorge Jesus gosta muito de montar suas equipes com 2 atacantes. Ao longo da carreira dele todinha foi assim. Ele sempre deu privilégios a esquemas com 2 atacantes. E no Flamengo parece que não vai ser diferente. Aliás, Jorge Jesus não pediu apenas mais um atacante ao Mengão Queridão. Ele também pediu algumas modificações. A tal da altura da grama, para ela ficar equiparada com a grama do Maracanã. Já comentei isso com vocês. Agora, ele pediu também um carrinho prancheta, muito usado lá na Europa, para facilitar a presença da prancheta dentro do campo de treinamento, para os jogadores poderem entender melhor as instruções que o Mister está passando. Aliás, essa parada de Mister pegou alguns funcionários do Flamengo de surpresa na semana passada. Ao conhecer a estrutura do centro de treinamento, ele chegou a perguntar para as pessoas, os funcionários lá do CT, onde fica a sala do Mister. E o pessoal ficou meio assim, quem é Mister? Na verdade, os treinadores na Europa são chamados de Mister. E ele queria saber apenas onde era a sala dele. Uma outra coisa interessante que eu achei também foi com relação às botas. Quando ele chegou no vestiário, ele viu um funcionário do Flamengo trabalhando, limpando as chuteiras. E aí ele perguntou, é aqui que os jogadores tiram as botas? E o camarada deu aquela olhada pra cima assim, tipo, Véi, que viagem é essa, véi? E aí explicaram pra ele que botas é chuteira, né, lá em Portugal. Isso tudo porque ele não gosta e não quer que os jogadores entrem sujando o vestiário. E eu já falei isso pra vocês. Vestiário é o lugar dele. Ninguém fala no vestiário quando ele estiver presente. Só quando ele passar a palavra. Nós teremos um choque cultural dentro do Flamengo muito interessante, que pode mudar muita coisa pra bem no futebol brasileiro, mais profissionalismo inclusive. Ele também vai ter que mudar certos conceitos, algumas coisas, porque não dá para ele enraizar 100% a cultura dele em outro país. Ele vai colocar uma parte e o Brasil também vai colocar uma parte nele. Vai ser bem legal, bem interessante essa situação do Jorge Jesus aqui no Brasil e eu quero muito ver. Acho que ele chega no Brasil entre o dia 15 e o dia 18 de junho. Os jogadores voltam a se apresentar no dia 20. Mas ele pediu um atacante. Quem seria o tal atacante? O Jonas não é, moçada. O Jonas não é. Há 2 semanas eu falei pra vocês que o Jonas se passou pela cabeça do Jorge Jesus, saiu rapidamente assim que ele ficou sabendo do problema das costas e que o jogador precisaria, estava pensando até em se aposentar. Algumas pessoas começaram a falar então de Dario Benedetto. Eu confesso a vocês, hoje de manhã eu recebi uma informação de que o Flamengo estaria negociando com o Dario Benedetto. Durante o jornal eu falei pra vocês que eu iria checar essa informação e enquanto eu não checasse essa informação, eu não a traria para vocês. Bom, a verdade é a seguinte, o Dario Benedetto está no banco de reservas no Boca Juniors, é um jogador que o presidente do Boca Juniors gosta muito, mas o mandato do presidente termina agora no final do ano. Dario Benedetto gostaria de se transferir para um outro clube agora na janela do meio do ano. Entretanto, esse presidente que gosta muito do Dario Benedetto renovou o contrato dele há pouco tempo e aumentou a multa rescisória dele, que passou a ser de 21 milhões de euros. O Dario Benedetto tem 29 anos e uma multa de 21 milhões de euros. Por enquanto, de certo mesmo, que a gente apurou com jornalistas argentinos, teria uma proposta do Roma.
e que não chega nem perto da multa dos 21 milhões de euros. E que o presidente do Boca Juniors está reticente em aceitar. Só que esse presidente sai no final do ano agora, então o Dario não se sente seguro para continuar na equipe. Bom, e o Flamengo? O que o Flamengo tem a ver com isso? Como eu disse para vocês, Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles andaram procurando e aumentando o leque do Flamengo com relação aos jogadores. E eles consultaram, sim, os agentes de Dario Benedetto. Mas, pessoal, tem que se entender o que é uma simples consulta de uma intenção de compra. Tem uma distância muito grande de uma consulta para uma intenção de compra. Uma consulta, a primeira situação que uma consulta envolve é conhecer aquele atleta que você está consultando, que você está sondando. Dali você vai tirar dados preciosos para você fazer uma eventual proposta ou para guardar no seu banco de dados para motivo comparativo com outros jogadores da mesma posição ou no futuro fazer uma proposta para esse mesmo atleta. Então a informação que eu obtive depois de checar é que o Flamengo apenas consultou, não abriu conversas com Dario Benedetto, e não começou uma negociação para que Dario Benedetto fosse jogar no Flamengo. A situação do Flamengo até este momento está muito clara. O Flamengo vai atrás de jogadores que não estão em contrato com ninguém. Marcos Braz falou em coletiva que não pretendia comprar direitos federativos de nenhum atleta no meio do ano. As contratações se dariam apenas através de empréstimos ou de jogadores que estivessem livres no mercado. Mas nós não podemos esquecer da entrevista do vice-presidente financeiro do Flamengo, Valim Vasconcelos, quando ele disse que, se preciso for, ele faz uma readequação orçamentária para liberar uma certa verba para o Flamengo poder fazer contratações e aí sim comprar direitos federativos. A primeiro momento, a tentativa é por empréstimo e por jogadores livres no mercado. Caso o Flamengo não alcance esses objetivos, pode ser sim que o Flamengo faça uma readequação orçamentária para poder ir no mercado e comprar algum jogador. É importante dizer também que o Valim Vasconcelos, na entrevista que deu ao Globoesporte.com, pontuou que tem essa grana sim. E para fazer a tal readequação, ele teria que refazê-la e ir até o Conselho Administrativo do Flamengo para que eles votassem e aprovassem um novo orçamento. Então o Flamengo tem condições de fazer compras. Agora isso ainda não foi solicitado ao departamento financeiro. O Flamengo vai seguir com algumas negociações que ele tem, como a do lateral esquerdo, Felipe Luiz, e também com os zagueiros, Zapata e Gemerson, até o final. Porque o Flamengo entende hoje que precisa apenas de mais 2 reforços. Um zagueiro e um lateral esquerdo. Conseguindo isso, o Flamengo não deve ir mais ao mercado. Pode ser que o Flamengo tente um segundo atacante, mas esse segundo atacante não seria um cara nos moldes de alguém que mereceria um investimento pesado, como é o caso do Dario Benedetto. Então, o Flamengo vai se resolver com um atacante que esteja livre no mercado ou que seja aqui do futebol brasileiro e que seja de equipes menores, que tenha valores envolvidos de forma menor. Eu espero profundamente que não seja o Gilberto do Bahia, tá? É um pedido meu, tá bom, diretoria? É minha opinião. Gilberto do Bahia, não. Pelo amor de Deus, Gilberto, não. Mas, enfim, se for preciso, o Flamengo fará uma readequação orçamentária, votará no Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração votar viável, e os caras não votam só assim, é pra contratar jogador, então vamos. Não, os caras analisam. Vem se aquele dinheiro tem procedência de verdade e se não vai prejudicar o Flamengo. Eles vendo que isso não vai prejudicar, aí sim eles podem readequar o orçamento para o Marcos Braz poder contratar alguém de peso. Fora isso tudo, o Flamengo pode voltar a fazer alguma contratação caso entre alguma grana de jogador vendido. Por exemplo, suponhamos que o Real Madrid resolve investir 65 milhões de euros para contratar o Reinier. Aí o Flamengo vende. Opa, entrou uma grana que não era esperada para esse momento. Então vai se fazer um orçamento em cima daquela grana e aí vai sobrar um dinheirinho para poder comprar jogadores, comprar direitos federativos, que fala chique agora, né? Não é comprar jogador, comprar direitos federativos. Muito massa isso. Pois é, aí sim pode acontecer alguma coisa diferente. O Flamengo quer só um lateral esquerdo.
Mas aí vendem, por exemplo, o Trauco. A imprensa peruana está garantindo, quase afirmando que o Trauco não veste mais o manto sagrado. Vendeu o Trauco. Então é mais uma grana que entra ali e aí se faz a necessidade de ter um outro jogador. Eu queria mesmo era que o Mengão queridão se ligasse e contratasse o segundo volante. Porque só com o Ilharão de segundo volante a gente não vai muito longe. Mas isso é só a minha humilde opinião. E é por isso que eu peço para vocês que vocês deem a sua humilde opinião. Aqui em cima também, aliás, aqui do lado de cá também, vai aparecer um card para vocês, que é uma listinha aí para vocês votarem no que vocês pensam a respeito dessa perguntinha que eu coloquei. E também é importante, moçada, vocês assistirem esses vídeos aqui, porque são vídeos que complementam todas essas informações que a gente passou para vocês. Beleza? Então assistam os vídeos, deem o seu like, se inscrevam no nosso canal. Saudações rubro-negras!